E agora é hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E eu converso com o cientista político Rafael Cortes, que é sócio da Tendências Consultoria. Rafa, boa noite. Boa noite, Denise. E vamos falar agora de política. Saiu a primeira pesquisa eleitoral, Datafolha, isso após o início da campanha de rádio e TV, após o debate nosso, TV Gazeta My News, do último domingo. E houve um empate técnico novamente, dessa vez Boulos com 23, o mesmo percentual de 2 semanas atrás. Ricardo Nunes foi de 19 para 22, Pablo Marçal de 21 para 22. Tabata também subiu de 8 para 9 e passou da Atena pela primeira vez. Ele antes estava com 10, caiu para 7 agora e na anterior ele estava com 14. Então, ele está no movimento de queda. Eu queria saber a sua avaliação em relação a esses números para primeiro turno. Bom, tudo dentro do esperado no sentido do nível da fragmentação que a campanha de 2 turnos demanda, né? Então, tem 3 forças claramente na frente das demais e que vão acabar competindo por essas 2 vagas no segundo turno. Agora, interessante, né? Porque dada aquela primeira onda de crescimento do Pablo Marçal, que bagunçou o que mais ou menos a gente esperava do ponto de vista do nome, né? De quem que ia estar bem na disputa, de tal sorte que hoje não tem ninguém para dizer que está seguro no segundo turno. A gente imaginava que o Boulos estaria um pouco mais seguro, porque a esquerda se uniu mais, a direita com o eleitorado mais fragmentado do ponto de vista das candidaturas, então o Ricardo Nunes seria o nome que mais balançaria se alguém conseguisse crescer. Mas o que o Datafolha mostrou, corroborando outras pesquisas, que está tudo em aberto do ponto de vista das 2 vagas para o segundo turno. Inclusive Boulos, ele caiu de 44 para 43 entre os eleitores de Lula. Não é? Então, é uma coisa que a equipe dele vai repensar. Agora, tem a questão que se imaginar uma polarização meio certa, que seria entre Nunes, que tem o apoio formal de Bolsonaro, pelo menos indicou o vice, e entre Boulos, exatamente por representar a esquerda. Agora, a gente vê no segundo turno que Ricardo Nunes ganharia de Boulos por 49 a 37, Ricardo Nunes ganharia de Pablo Marçal por 53 a 31 e Boulos ganharia de Marçal de 45 a 39, e aí vem um apoio formal do governador Tarcísio, dizendo que o Ricardo Nunes é o único que afastaria a esquerda. Então, Bolsonaro está meio vacilando entre apoiar Marçal, entre apoiar Ricardo Nunes. Você acha que uma indicação como essa, que está sendo colocada inclusive nas pesquisas, pode atrair Bolsonaro? Pode atrair Bolsonaro e acho que do ponto de vista do Pablo Marçal é o principal desafio da sua campanha para eventualmente ela não desidratar ou não ter mais crescimento, vai ter a ver com essa lógica do segundo turno. À medida que a gente for avançando ao longo da campanha, esses primeiros números vão se tornando fatos políticos. Então vai estar todo mundo imaginando que o Pablo Marçal é um rival mais fraco na luta contra o Boulos. Do ponto de vista da direita, isso é super importante. Do ponto de vista dos que construíram o projeto de reeleição do prefeito Ricardo Nunes, incluindo o ex-presidente Bolsonaro, esse é o grande dilema e que talvez seja aí que o Ricardo Nunes mantenha alguma força, evitando aquele cenário que todo mundo começou, pelo menos, a sondar, a ideia de que ele ficaria abandonado, incluindo o ex-presidente Bolsonaro. Agora, isso mostra que tem uma direita, que tem um bolsonarismo sem o Bolsonaro? Acho que essa é uma primeira lição que a gente aprendeu. Não é só o Bolsonaro, não é só essa ligação pessoal que uma parte do eleitorado tem, né, para usar aquela expressão do mito, né, que o chama de mito, mas não é só isso, né? Tem também um fenômeno socioeconômico, político, que alimenta projetos que chegam e falam ao eleitor com um discurso muito pesado em relação à política tradicional. Obviamente, Pablo Marçal é diferente do que foi Bolsonaro lá atrás, mas a natureza do discurso político me parece bastante semelhante. Agora, Tarcísio tenta chamar a atenção exatamente para isso. Ele continuou muito fiel ao Bolsonaro, agradecendo o espaço que Bolsonaro garantiu para ele na política. Inclusive, o governo do Estado de São Paulo teve muito a ver com esse lançamento, com esse apoio, mas ele tenta convencer Bolsonaro de uma situação diferente e ele se posiciona contra Pablo Marçal, né? Porque ele talvez, enfim, o Tarcísio não é esse nome automaticamente com identidade, sobretudo na forma de se apresentar ao público. Raramente a gente vê do governador Tarcísio um discurso
antissistema. Isso se teve, ficou muito lá atrás. O Bolsonaro ainda não, alimenta esse tipo. Então, entre Pablo Marçal e Bolsonaro, há uma identidade, tá? E que eventualmente pode até, a gente vai ver agora o desdobramento da eleição em São Paulo, mas pode se tornar até uma cisão entre o que a imprensa e alguns comentaristas estavam chamando o Tarcísio de bolsonarismo moderado. A gente pode ver uma cisão entre o moderado e o bolsonarismo, digamos, mais identitário. Agora, você falou do antissistema e nós vamos ter uma manifestação marcada agora para o dia 7 e Pablo Marçal viajou para o exterior. Não é? Ele vai tentar se encontrar com lideranças de direita no exterior. Exatamente nesse período, a previsão de retorno dele é no dia 10, porque ele teria uma sabatina, mas ele ainda vai tentar se encontrar também com Milei na Argentina. Então, ele pode estender mais esse afastamento. Você vê como uma estratégia? Como uma estratégia que tem 2 pontos. Me parece que primeiro é sair um pouco de uma certa polêmica que a sua candidatura entrou, né? Uma ideia, vou aqui usar uma expressão bem informal, de que o Pablo Marçal teria, por alguma razão, medo do Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, em linha aí com ele não ter tido uma reação tão voluptuosa como se esperava uma parte da direita. Então escapa desse jogo, desse possível celeuma. E além disso, se relaciona, enfim, gera imagem, gera ligação política com outros nomes que têm a mesma natureza. Claro que muda muito a coloração local, mas aí falando com Milei e outros nomes que eventualmente ele vai se encontrar. Então é sim estratégico e me parece atingindo esses 2 objetivos. Porque Ricardo Nunes já avisou que ele estará com o Bolsonaro na manifestação do dia 7. Inclusive, há uma preocupação da coordenação aí com a possibilidade de vaias, exatamente para essa divisão do bolsonarismo entre Marçal e Nunes, né? Porque quando a gente começou a campanha, Denise, o que a gente conversava era, o quanto o Ricardo Nunes ia abraçar o bolsonarismo. Obviamente, ele queria o apoio partidário, o tempo de TV do PL, mas ele sempre ficava com aquele desafio estratégico. Eu preciso do apoio da direita, mas como ele se coloca como nome de centro, ele tentava tirar um pouco dessa associação. Quando entra o Pablo Marçal competitivo na jogada, ele certamente agora vai precisar de se aproximar, até porque a gente está vendo esse racha dentro desse eleitorado. Agora estamos chegando ao fim da Tabata, só para registrar, a Tabata vem subindo nas últimas pesquisas, ela está em 4º lugar, ultrapassou da Atena, como eu disse de início, no movimento de queda, mas os 2 eu acho que sofrem aquela questão também do voto útil, não? Agora, quem não está tão forte nas primeiras pesquisas, começa a ter o desafio de mostrar para o eleitorado que ele ainda pode chegar. Porque o eleitor, ainda que ele não tenha isso claro na cabeça, ele não gosta de desperdiçar voto. Concentram-se forças em poucas, justamente porque o eleitor quer dar um voto para quem tem chance. Então, as candidaturas que vão ficando um pouco para trás começam a ter esse desafio. No caso da Tabata, acho que ela se beneficiou de ser a primeira de sair por uma polarização mais clara em relação ao Pablo Marçal e agora ela precisa dar fôlego, né, para mostrar algo mais, para chegar um pouco mais perto desse primeiro bloco e aí evitando que ela desidrate e, quem sabe, dando tempo para a sua campanha ganhar um pouco mais de força. Ela tem que conseguir garantir esse espaço, né, de que está no páreo para valer na disputa. Ela precisa desse imaginário, me parece que não dá mais só para ser via polarização contra o Pablo Marçal, acho que vai precisar de outros choques no eleitor para a gente começar a prestar atenção um pouco mais cuidado nela e aí evitando essa ideia de que ela não tem chance mesmo, até gosto da candidata, mas eu vou optar por alguém que tem mais chance. Perfeito, eu agradeço muito a presença do Rafael Cortes, que é cientista político e sócio da Tendências Consultoria. Rafael, muito obrigado, uma boa noite. Eu que agradeço, Denise, boa noite a você e a todo mundo que assistiu.